Túlio, chegamos aí num dia 20 de agosto em que parece que a cada 24 horas vai ter algum tipo de espizinhar do governo estadunidense com o Brasil, né? Não tem um só dia que não tenha uma espécie de escalada, não é? E hoje vem essa informação que esbarra numa das áreas em que o Brasil e os Estados Unidos sempre tiveram algo bastante sólido, que são as relações do setor militar. E agora o Ministério da Defesa se mostra preocupado com esse tipo de avanço, com esse tipo de subida de tom, assim, de desfaçatez mesmo, né? De não estar aqui nos eventos. O que isso significa de fato? É Trump tentando baixar a crista do Brasil e mostrar que é ele que vai dar a última palavra? Ou é o desespero de quem não está conseguindo com as suas ações o tão desejado retrocesso das decisões do governo brasileiro e, em especial, da justiça brasileira? Bom dia. Bom dia novamente. Então, a gente pode dizer que é um pouco dos dois, viu, Tiago? Pelo que a gente vem percebendo nos últimos dias. Esse caso da não participação dos Estados Unidos em eventos militares aqui no Brasil já é de conhecimento do Ministério da Defesa há pelo menos uma semana. Tá? Essa informação foi publicada, se não me engano, pela Folha de São Paulo hoje. Eu conversei com algumas fontes já agora cedo do Ministério da Defesa. Eles me disseram que há pelo menos uma semana eles têm essa informação e eles percebem que há a necessidade dos Estados Unidos de se posicionar para dizer que há um afastamento do Brasil, mas por conta de outras questões, né? A colaboração dos Estados Unidos para com o Brasil, do Brasil para com os Estados Unidos no âmbito militar, há décadas vem acontecendo, independente do governo de plantão aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Seja um democrata lá, um republicano, seja um governo do PT aqui, ou mais à direita, na época de Fernando Henrique, ou de extrema direita, na época de Bolsonaro, independente de qualquer coisa, os países mantiveram uma boa relação. São mais de 200 anos de relação saudável entre Brasil e Estados Unidos. A gente pode ali pincelar algumas coisas, né? Época da ditadura militar, o apoio dos Estados Unidos, mas, de forma geral, a relação diplomática entre as duas nações sempre foi saudável. E agora ela escala a um momento jamais visto. Eu tenho conversado com diplomatas também brasileiros que eles falam sem a menor sombra de dúvidas que esse é o pior momento da relação entre os dois países. Primeiramente porque Donald Trump ele foi cooptado, ou pelo menos ele acreditou numa narrativa mentirosa que foi levada a ele por Eduardo Bolsonaro, pelo blogueiro Paulo Figueiredo, por essa turma que conseguiu chegar a interlocutores de Trump. Eles não chegaram a Trump, eles não sentam na mesa de Trump, eles não jantam com Trump, mas eles chegam a pessoas que têm acesso a Trump, que compram a versão de Eduardo Bolsonaro, e Trump, por sua vez, acaba acreditando nessas pessoas. Então, ele entende que há um movimento no Brasil de caça às bruxas, como ele mesmo disse, contra Jair Bolsonaro e tudo mais. Porém, o Brasil ele tem se mostrado, pelo que a gente percebe, o adulto na sala, né? Porque o Brasil ele não tem se rendido à chantagem dos Estados Unidos, porque, bem ou mal, as instituições aqui funcionam. Nós estamos numa república, há separação dos poderes. E o presidente Lula não vai conversar com o Trump, não vai ligar para o Trump para diminuir essa temperatura, enquanto não houver uma pauta definida nessas discussões. E qual é a pauta definida? Lula quer conversar sobre economia, Lula quer conversar sobre importação e exportação. Lula não aceita conversar sobre questões jurídicas, judiciais do Brasil, porque, como eu disse, estamos numa república, cada poder exerce sua função. Então, o governo brasileiro não vai debater, não adianta, Trump pode bater o pé, pode dar o chilique que for, mas pelo que a gente entende aqui em Brasília, conversando com fontes do Planalto, com fontes do Itamaraty,
é que Lula não aceita conversar sobre STF, sobre decisões do STF, sobre julgamento de Bolsonaro. Lula quer conversar sobre questões outras, quer conversar sobre economia, quer conversar sobre importação e exportação. E isso tem afetado muito a autoestima de Donald Trump, podemos dizer, pelo que a gente percebe, porque ele tem agido de outras formas, né, em outras frentes, talvez para intimidar, talvez para mostrar de fato que ele quer se distanciar de vez do Brasil, pela imagem que ele está comprando, essa imagem que é vendida por Eduardo Bolsonaro. Estou fazendo esse preâmbulo para a gente chegar nessa decisão de não participar de exercícios militares, de cooperação militar, do evento espacial, porque é mais uma demonstração de Donald Trump que, se não quer falar sobre decisões judiciais, se não querem recuar, eu vou mostrar aqui que eu posso agir de outras formas. Então, os Estados Unidos vai dando sinais, né? A Magnitsky contra Moraes, agora essa cooperação com a defesa que sempre aconteceu, que dessa vez, pontualmente, não vai acontecer, não quer dizer que a relação nessa área está rompida, nós estamos falando de eventos e situações pontuais, é importante deixar isso claro, mas há diversos sinais, de fato, de que Trump, não sendo ouvido, não conseguindo que o Brasil se curve diante das vontades dele, ele vai dando sinais, e a diplomacia brasileira, ela se preocupa, obviamente, porque a gente está falando de um player importantíssimo no mundo, mas está preparada para o caso de vir mais coisa, e está decidida de que o Brasil não vai ceder às chantagens norte-americanas. Vale salientar que os Estados Unidos é um parceiro importantíssimo, já foi mais importante comercialmente falando, nós já dependemos muito mais deles do que hoje, mas ainda é o nosso segundo principal parceiro comercial. Então, tudo que envolve os Estados Unidos, gente, preocupa, obviamente, mas não é o fim do mundo e o governo brasileiro não tende a se curvar mesmo diante dessas últimas situações que têm acontecido, Tiago. Gabarito, Túlio. E ontem ainda, né, a tensão, ela subiu com a questão do avião que desembarcou na minha Porto Alegre, né, eu que sou natural de Porto Alegre, não moro mais lá hoje, mas sou natural de lá, mas segundo a análise da própria Polícia Federal, não havia nada demais, né, o avião conduziu diplomatas até o consulado, pousou em Porto Alegre às 5 da tarde, às 8 já estava em Guarulhos, veio de Porto Rico. O modelo, sim, né, é um modelo que da aeronave usado para ações oficiais do próprio Estados Unidos, né, em situações até de serviço secreto, espionagem e outras ações, mas foi um voo comercial, por assim dizer, institucional. Mas eu fico com sempre uma teoria de conspiração guardada no bolso, Túlio, quando se trata desse tipo de coisa, né? Por que usar esse tipo de avião? Por que isso agora? Por que logo no dia em que estão chegando próximo da Venezuela, aumentando a tensão com a Venezuela? Então tudo isso me deixa um pouco sempre mais preocupado do que eu consigo ficar relaxado com a situação de não era nada demais, né? Então, até que me prove o contrário, estão sempre tramando algo, né? É a mesma coisa você dizer, não, nós estamos chegando na Venezuela para combater o narcotráfico. Embora está aqui uma placa de procura-se Nicolás Maduro e a cabeça dele está valendo 50 milhões. Então, quer dizer, né, o Lé não bate com o Cré. Então, eu quero te perguntar o seguinte, entre aspas, essa crise do avião, para a gente chamar de nós, ela pode aumentar ainda mais essa tensão ou você acha que essa vai passar mais batido, assim como um mal-entendido? Eu espero que se prove um mal-entendido, mas de fato gera muita estranheza, né? Quando a gente vê um avião utilizado geralmente pela CIA pousando no Brasil. Ontem à noite, quando teve essa informação, quando pintou essa informação de que ele havia pousado em Porto Alegre, eu entrei em contato com a Embaixada dos Estados Unidos e nem eles estavam
ciente do que estava acontecendo, ou pelo menos não quiseram dizer, né, que é o mais provável. E agora ele está em Guarulhos, neste momento, pousou em Guarulhos com a anuência do Ministério da Defesa, tá? Conversando hoje de manhã com integrantes do Ministério da Defesa, para apurar essa questão da cooperação militar dos Estados Unidos. Eu falei sobre esse avião, e com a anuência do Ministério da Defesa, ele pousou em Guarulhos e deve voltar para os Estados Unidos. Em princípio, parece que é isso mesmo, tá? Não deve ter nada do tipo, ele não está vindo para Brasília buscar Bolsonaro, mas qual era a necessidade? Né? A gente fica se perguntando, né? E qual o sinal que os Estados Unidos quis trazer com isso? Porque a gente lembra que os navios dos Estados Unidos já devem ter chegado nesse momento, né? Ali a próxima costa da Venezuela, se não chegaram ainda, deve estar para chegar. E sobre o pretexto de combater o narcotráfico, né? Aí a gente fica se perguntando como esses navios vão combater o narcotráfico, né? A gente tem ali aviões que são usados também para espionagem, há esses aviões nesses navios, são cerca de 40 mil homens, tem submarino também ali. Então, qual é a verdadeira intenção, né? Parece que é muito para combater o narcotráfico via águas, via mar, só que parece também que é pouco para derrubar um governo. Então, a gente fica um pouco na dúvida do que os Estados Unidos querem fazer com isso. Se querem causar mais espuma, se querem mostrar que, de fato, eles têm um poderio intimidador. Então fica um pouco a gente fica com um pouco de aquela pulga atrás da orelha, né? Até onde eles vão, e o quanto pagar para ver até onde eles vão é perigoso, porque também o Ministério da Defesa fica em alerta, né? Todo mundo sabe, obviamente, o Brasil tem uma fronteira muito importante com a Venezuela. Qualquer situação ali que acabar acontecendo no país vizinho pode respingar aqui na gente também. O Brasil defende a soberania dos países latino-americanos, e o quão isso representa um risco à soberania venezuelana, né? Por mais que muitos discutam a situação do governo Maduro, mas é a soberania venezuelana que é colocada em risco caso os Estados Unidos decidam uma ação por ali. Então, está tudo muito nesse campo do show, né? Trump é um homem de TV, né? A gente não pode esquecer nunca isso. Ele gosta do showzinho, ele é midiático. Então, o quanto isso está no campo de fazer espuma, de fazer um movimento para chamar a atenção, ou o quanto isso, de fato, vai gerar alguma questão, alguma tensão ainda maior no nosso continente, na América do Sul, na América Latina, porque essa história de Nicolás Maduro sendo caçado, queremos informações de onde... Todo mundo sabe onde Nicolás Maduro está, né? Todo mundo sabe qual palácio ele frequenta, todo mundo sabe onde ele mora, né, na Venezuela. Então, isso tem muito do show que a Casa Branca quer dar para o mundo, quer mostrar xerife, quer se mostrar xerife do mundo. Então, a gente vai ter que observar com muito cuidado os próximos passos, nos próximos dias, desse posicionamento militar ali na costa da Venezuela. E o Brasil, por sua vez, está atento a isso, sim, porque, como eu disse, fazemos fronteira com a Venezuela, né? Defendemos a soberania, o governo defende a soberania dos países latino-americanos. Então, isso também está no radar do Ministério da Defesa, principalmente do Palácio do Itamaraty, o que os Estados Unidos quer representar com isso tudo, Tiago.